A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que são da paz. Sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho Gratuito Seja Livre. Eu sou a irmã Maria Simões, serva de Jesus Cristo, serva dos meus irmãos em Cristo. E conforme prometido, eu estou aqui de novo para gravar o terceiro vídeo, que vai comentar o terceiro vídeo do Zé Bruno. Eu fiz os dois, que comentou os dois primeiros dele, e prometido está aqui cumprido. Bom, vamos sem mais delongas, né? O primeiro vídeo dele intitula-se Dízimo, tá aqui, ó, dízimo. Segundo, o dízimo, a igreja que recebe, eu já comentei. Agora o terceiro, dízimo 3, a igreja que dá. Então vamos ver qual é a concepção do senhor Zé Bruno sobre a igreja que dá dízimo, ou melhor, o que é que ele acha como deveria ser a igreja que dá dízimo. Vocês vejam que em momento algum ele fala que não é para dar. Em momento algum ele fala a verdade. Nem no primeiro, nem no segundo, nem nesse terceiro dízimo. Ele tenta achar uma forma diferente, com novas nomenclaturas, com nova concepção, com nova hermenêutica, digamos assim, ou então hermenêutica diferenciada das demais, mas tem que dar. No fim, tem que dar o dinheiro, tá? Então ele vai começar criticando a teologia da prosperidade, né? Ele diz que é contra e que eles não praticam isso lá na empresa deles, a teologia da prosperidade. Depois ele vai dizer que crê na Trindade, né? E se ele diz que crê na Trindade, ele prega isso. Isso é um assunto que eu não vou falar agora, mas também esse ensinamento não é correto, viu, seu Zé Bruno? Não existe esse negócio de Trindade, não. Trindade é uma doutrina da seita católica romana. Bom, aí ele vai citar 1 Timóteo 6,10. Ele vai citar 1 Timóteo 6,10, que está aqui aberto, onde fala o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas ele esquece de que tem o resto do texto para que o contexto faça realmente sentido daquilo que o Senhor quis nos ensinar pelo seu Espírito, deixando registrado aqui através da escrita do irmão Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Irmão, só isso aqui, ó, segue a justiça. Só bastava isso aqui, ó. É justo essa questão de dízimo? É justo você dar o seu dinheiro para um homem que diz que vai fazer caridade? E se o faz porque a lei obriga? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, aguardem. Eu vou fazer um vídeo mostrar para vocês o que é que a legislação brasileira obriga essas empresas que se chamam igreja e não são mentirosas, não são igreja de Cristo, institucionalizada, que a dele também é. A dele é institucionalizada. É institucionalizada, certo? Por que elas fazem caridade, né? Então aqui, só essa palavra segue a justiça, já não era para você nem praticar essa coisa do dízimo, porque é uma atitude injusta, que beneficia poucos, a poucos, muito poucos. A maioria completamente esquecido, completamente abandonado, entendeu? É assim que funciona. Não venham você me dizer que não é assim não, porque é assim que funciona. Então ele esqueceu do resto do texto. Milita a boa milícia da fé, né? Toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, já tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aí ele vai falar aqui no verso 8, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Olha que lindo, que palavra linda, hein? Tendo porém sustento, ou seja, alimentação, e com que nos cobrirmos, uma roupa decente, estejamos com isso contentes. Para que dízimo? Para que dízimo? Se não é, já não era lá em Malaquias feito da forma correta, já estava sendo desvirtuado. E de lá para cá, depois de Jesus Cristo, foi abolido pela lei, não é para se cumprir, não existe mais. A questão é que vocês estão praticando algo que é uma mentira. Então, quem pratica mentira, mentiroso se faz. É mentira, não tem. Dízimo mensal como dinheiro não existe. Jesus não falou, os apóstolos não falaram, o Espírito Santo não mandou. Ou o Senhor vai querer me convencer de que ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: meu filho, pratique o dízimo de outra forma. Vai? Você não vai ter coragem de confessar isso, vai? Você não é doido, né? Você é atrapalhado das ideias, mas não é maluco. Eu creio que não seja. Então tá. Então não justifica isso aqui também, viu, irmãos? Não justifica essa questão que ele está falando aqui. Aí ele vai falar, ele vai apontar o erro ao membro.
Ele, ó, preste atenção que ele está dizendo no vídeo. Agora vocês vão ter que assistir o vídeo do Zé Bruno com outros ouvidos, outros olhos. Ele diz que há dois tipos de membro que trata a relação do dízimo. Ele diz que tem um que é o que dá dinheiro com o intuito de querer mais, é o ganancioso, segundo ele. E ele diz que tem um outro membro que entrega o dízimo porque a sua fé não está no dinheiro. Ou que a sua fé está no dinheiro, perdão. Esse chama de egoísta, ou seja, ele não quer dar o dinheiro, ele é apegado ao dinheiro. Ele é avarento, egoísta. Um é ganancioso e o outro é avarento. Quer dizer, ele joga a questão dessa confusão. Na realidade não tem confusão sobre o dízimo. O que aconteceu é que o Espírito Santo veio mostrar a alguns a verdade e acabar com essa mentira. Então ficam, para não perderem esse dízimo, eles ficam criando milhões de situações, de interpretações, coloca a culpa nos membros. Entendeu? A sacada qual é? Meu irmão, minha irmã, esses homens, e principalmente esses que têm um nível intelectual maior, eles são que nem camaleão. Sabe? Eles têm que se adaptar. Se aqui tá verde, eu fico verde. Se aqui tá azul, eu fico azul. Se ali tá amarelo, eu fico amarelo. Mas não pode perder. E não fala a verdade. Porque a verdade, se ele fosse um homem realmente guiado pelo Espírito Santo, ele tinha que chegar para vocês todos que são seguidores dele aí e dizer, olha meus irmãos, de hoje em diante não tem mais dízimo. Não tem mais templo, não tem mais dízimo, a gente vai fazer de outra forma. A gente vai tentar fazer como a igreja primitiva fazia. Porque se a igreja primitiva conseguia e era cheia do Espírito Santo, coisa que falta hoje, tanto nos líderes quanto nos membros, por que nós não conseguimos? Ah, conseguimos, não tenha dúvida. Aí ele vai continuar dizendo, ele falou que o que faz... Ah, sim, lembrei, obrigado. Eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, que se ele abrisse a boca para dizer que ele faz caridade, que ele dá caridade, ele já tinha perdido, o galardão dele já tinha sido outro. E ele acabou nesse vídeo de falar. Ele fala que faz. Ah, mas você faz? E faço. Ele se engrandecendo, né? Se engrandecendo. Eu vou até mostrar o texto novamente. E eu disse no vídeo, você não faça o favor de não dizer que você faz essas coisas. Guardai-vos, Mateus 6, 1, vai até o 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Você não tem galardão, entendeu, Zé Bruno? Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Olha onde você se enquadrou. Você mesmo se enquadrou aqui, tá legal? Hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas. Você tem uma sinagoga, vamos combinar. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Sabe qual é o seu galardão? O povo que lhe segue, cego. Povo cego, espiritualmente cego, achar que você, oh meu pastor, oh homem abençoado, oh homem de Deus, olhe por mim aí, é assim. Esse é o seu galardão que você vai receber, só isso, tá? Mas quando tu deres esmola, tu, igreja, se vocês não sabem, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão do Monte, é a lei espiritual que Jesus Cristo está trazendo para nós. A lei de Moisés é abolida, ele traz uma nova lei, novo mandamento, nova lei, a lei do amor, a lei do espírito, a lei do relacionamento humano decente, né? Então, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, se o Zé Bruno, o senhor fez exatamente o que eu disse no vídeo. Tomara que ele não abre a boca para dizer que faz isso, faz aquilo, e você fez. Perdeu seu galardão junto ao Pai, você tem galardão que os homens lhe dão, porque você, como os demais pastores, simulados, né, camuflados, com a capa de homens de Deus, não tem, são só justos aos olhos dos homens, não aos olhos do Senhor. Jesus disse, vós sois justos aos olhos dos homens, vocês também são fariseus, só que disfarçados, né? Menos agressivos, menos iracundos, são controlados, são equilibrados, têm inteligência, vocês usam inteligência, só que infelizmente não têm o discernimento espiritual que deveriam ter, não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque se fosse, não cobraria dízimo, não cobraria nada, você recebeu de graça, querido. Você não tem que bancar nem manter uma instituição, porque Jesus não mandou você fazer isso. E eu vou lhe fazer outro desafio, Jesus se ouviu, mas se você disser, você tem que gravar um vídeo dizendo, eu estou respondendo a irmã Maria Simões, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, meu filho Zé, construa a igreja, essa é a minha vontade, cobre dízimo de outra forma. Foi isso que você ouviu? Não foi, você sabe que não foi, eu sei que não foi. Então, para de enganar o povo, Zé. Em nome de Jesus, para com isso.
Aí nascer de novo que é melhor. Olha lá. Aí ele fala assim, será que a igreja... Aí ele fala assim, será que existe essa igreja que não dá dízimo? Será que não dá dízimo? Não, ele não fala em momento nenhum de que não dá dízimo. Será que existe essa igreja que não... Será que funciona? Existe a igreja que não é institucionalizada? Essa igreja que ama o irmão, que vive a vida do irmão, que compartilha. Existe, seu Zé Bruno. Existe. Se eu quer endereço, eu lhe dou endereço. Se eu quer participar, eu digo ao senhor onde é. As nossas reuniões, aqueles que vocês nomenclaturaram como desigrejados, embora não sejamos, porque somos a igreja de Cristo, a dor de vocês é essa, porque vocês sabem que a igreja de Cristo somos nós. Aqueles que não estão presos dentro de uma casinha, né, dentro de um caixotinho, com a plaquinha, com um pastorzinho lá no púlpito. Aqueles que vivem na comunhão do Pai e do Espírito. A comunhão nossa não tem que ser com vocês. Sabia disso? Aliás, vocês, seguidores do Zé Bruno, saibam uma coisa. A comunhão de vocês não tem que ser com o pastor, não. A comunhão tem que ser com o pai, com o filho. Está escrito assim. Agora, a fraternidade é que é com o corpo. Existe, vou dizer ao senhor que existe, não só aqui na minha cidade, existe em outras cidades do mundo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está chamando, tirando, o Senhor Jesus está tirando os dele do meio dessa imundícia que se tornou essas instituições, sejam elas quais forem, não importa. Não importa o nome, não importa a placa, não importa se é grande, se é pequena, se é média. Abriu empresa física, botou nome de placa, de igreja, não sei das quantas, cobra dízimo, é uma instituição financeira com lucro, com intenção de lucro e nada mais. Não é casa de Deus, não é templo sagrado, não é santuário, não é nada disso. Então o senhor está precisando tomar um remedinho para concatenar suas ideias, porque o senhor a hora diz que sabe que a igreja são pessoas, sabe que o Espírito Santo habita em nós. É lógico, você não é doido dizer que não sabe, né? Senão você não podia nem estar falando nada para ninguém. E ao mesmo tempo diz que é necessário ter uma instituição só na sua cabeça, querido. Não é necessário. Já está mais do que provado que não é. E essa igreja, segundo os moldes da igreja primitiva, existe sim. Existe sim. Se o senhor não sabia, se o senhor tinha dúvida, não pergunta no vídeo, será que existe? Estou lhe respondendo, existe. Não precisa ter mais dúvida. Se quiser, te dou o endereço e vem visitar nós aqui. Aí você vai ver o que é realmente o verdadeiro evangelho. Ele diz que não sabe se a igreja dele ainda é igreja. É a igreja. Como assim? Quer dizer, ele diz lá nesse vídeo dele que ele não sabe se a igreja dele, se o povo dele lá, se eles conseguiram chegar num patamar de ser a verdadeira igreja. Olha que coisa interessante. Então o que é que o senhor está fazendo aí? O senhor é pastor. Se auto-intitula e assume. Tanto que está no seu site. Já mostrei no outro vídeo. O senhor é pastor, líder de um povo. Prega para esse povo. E com certeza o povo, como é tudo amém, sabe? Sabe como é? Os bodes? Amém. Não é ovelha não. A ovelha do Senhor ouve a voz dele. As outras ouvem o amém. Daqueles amém, sabe? Que não sabe nem... Tá dando amém porque condicionou no amém. Então se o senhor não tem essa certeza, porque eu não entendi. Agora o senhor que me deixou sem entender. Como é que o senhor abre a boca e diz, eu não tenho certeza se nós conseguimos, se nós estamos numa condição de igreja verdadeira, amando uns aos outros. O que é isso? O senhor não vê, não, isso não acontece. Porque se o senhor não sabe, é porque não acontece, não, o senhor não vê. O senhor não tem um espírito que fala com o Espírito de Deus e te testifica que o outro irmão que tem o espírito que ele está fazendo pelo espírito, que é verdade. Então isso não rola. Irmãos, cai na real, irmãos. Aí ele termina com uma camuflada ameaça, dizendo que as pessoas não estão amando. E por quê? Se ele é o líder, o que ele está fazendo? Não é você que é o líder? Se as pessoas não estão amando, né? Não vou nem salvar isso. Se as pessoas não estão amando, primeiro porque é profético, né? E o amor de muitos se esfriará. E segundo, porque os líderes estão corrompidos. Na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Muito, médio ou pouco, mas estão. Então, seu Zé Bruno, novamente eu vou lhe dar um conselho. Conselho, se fosse bom, se cobraria. Mas mesmo assim eu vou lhe dar, porque eu amo a sua vida.
Em nome de Jesus Cristo, para com esse negócio de ter instituição. Fecha essas portas. Para de cobrar dízimo. Para de pedir dízimo com outro nome. Para de pedir dízimo de uma forma branda, de uma forma mansa, de uma forma que as pessoas não se sintam ameaçadas nem coagidas, que elas deem porque querem. Isso é oferta para os santos. Eu já expliquei, não tem nada a ver com dízimo. Para com isso, Zé Bruno. Converta-se. Bote seu joelho no chão, vai orar. A perguntar se tudo que eu falei aqui não é verdade. Tire a sua vaidade de teólogo. Tire a sua vaidade do que você acha que já sabe. Se você tem um coração ainda em condições de ser quebrantado pelo Espírito do Pai. Caso contrário, continue e receba o seu galardão. Meus irmãos queridos e amados, está aí, o terceiro vídeo foi muito mais rápido, porque eu já tinha falado muito nos outros dois. Está aí dito, vocês, a minha mensagem para vocês, irmãos, acordem também, viu? Vocês, a salvação é individual, absolutamente individual. Zé Bruno não vai salvar ninguém. A instituição dele não vai salvar ninguém. Pelo contrário, pode lhe ajudar a ir para o Lago do Fogo. Se você continuar lá pagando dízimo, mesmo com outro nome. Ah, eu quero dar porque tem que pagar luz, água. Esqueça isso, não tem que pagar nada. Isso é mentira. Vá orar. Vá entregar sua vida a Cristo. Vá perguntar ao Espírito Santo. Você não tem temor mais de Deus, não? Então eu profetizo, em nome de Jesus, que o temor volte ao seu coração. Tá? Acordem. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes da ira que virá sobre a igreja prostituta. Sai dela. Apocalipse 18:4. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade. E até uma próxima, se assim o Senhor o permitir. Tchau.